primeiramente, gostaria de agradecer a toda a organização, né, por organizar esse evento, né, em alusão ao Abril Verde, né, que é o mês da saúde. Então, tivemos alguns marcos, né, então, dia 6 de abril, que é o Dia Mundial da Atividade Física, o Dia Nacional de Promoção de Qualidade de Vida também, e no dia 7 de abril, que foi o Dia Mundial da Saúde, né. Então, meu nome é Deise Terumi Ueno, eu sou graduada em Educação Física. Atualmente estou como assessora técnica aqui do Núcleo de Promoção da Atividade Física, do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde. Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a promoção da atividade física na atenção primária à saúde. Bom, então aqui no departamento, né, nós temos algumas políticas que são as norteadoras para todos os projetos e ações que a gente vem desenvolvendo. Então, temos a Política Nacional de Promoção da Saúde, a Política Nacional de Atenção Básica, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a Política Nacional de Saúde Integral da População e também temos a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Então, essas são as políticas que vêm norteando todos os nossos projetos. Claro, além do plano de ação de estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas e os agravos não transmissíveis no Brasil e os objetivos de desenvolvimento sustentável, tá? Então, dentre os temas prioritários da Política Nacional de Promoção da Saúde, o departamento ele tem focado então na formação e educação permanente, o enfrentamento de uso abusivo de álcool e de drogas, a promoção do desenvolvimento sustentável, a alimentação adequada e sustentável, o enfrentamento ao uso do tabaco e de seus derivados, a promoção da mobilidade segura, a promoção da cultura da paz e dos direitos humanos, e o tema que eu vim conversar com vocês hoje sobre as práticas corporais e atividade física, né? Então, com o objetivo de promover ações, aconselhamento e divulgação de práticas corporais e de atividades físicas, incentivando então a melhoria das condições dos espaços públicos, considerando a cultura local e incorporando as brincadeiras, jogos, danças populares, entre outras práticas. Bom, então por que é importante falar de práticas corporais e atividade física, né? Então, quando a gente olha o cenário, né, mundial de inatividade física, a gente verifica que houve um aumento de 27,5% de 2016 para 31% em 2024, no qual a população não atende às recomendações de atividade física para benefícios à saúde. O Brasil ali apresenta uma porcentagem de 43%, sendo um dos países com maior prevalência de inatividade física da América Latina e do Caribe. Então, olhando os dados do Vigitel, né, realizado em 2021 e também os dados de 2023, nós verificamos esse aumento, né, de percentual de adultos que praticam atividade física no tempo livre. Então, apesar da gente perceber um aumento, né, apesar de ser uma porcentagem de 10% de 2009 até 2023, a gente verifica que a maior parte da população, então, não pratica os níveis recomendados de atividade física no tempo livre. Olhando aí para o estado de vocês, né, os dados de Florianópolis, Santa Catarina, a gente verifica que 47,3% praticam 150 minutos de atividade física no tempo livre, ou seja, né, então quase metade da população daí de Florianópolis consegue atingir os níveis de atividade física no tempo livre, tendo um percentual maior de homens, né, e um percentual um pouquinho menor de mulheres. Então, o que a inatividade física, né, ou a atividade física insuficiente, ela acarreta, né? Então, a gente verifica que entre 1990 e 2017, quase 30 mil mortes foram atribuídas à inatividade física por ano. Quando a gente faz atividade física, há uma redução significativamente da chance de desenvolvimento de câncer de mama, de cólon, diabetes, cardiopatias, acidente vascular cerebral. E olhando para os dados de internações, a gente verifica que 15% das internações pelo SUS, elas são atribuíveis à inatividade física. Então, quando a gente vê o impacto econômico, a gente vê um alto custo para a atenção especializada da saúde, com um total estimado de 275 milhões aproximadamente, e que se a gente aumentar a prática da atividade física em 10%, haverá uma redução de 0,4% desses custos de internações e custos ambulatoriais. Então, pensando nisso, né, e considerando também o plano Dante, né, o plano de ações estratégicas para o enfrentamento de doenças crônicas e agravos não transmissíveis de 2021 a 2030, dentre as metas para os fatores de risco, quando a gente olha para a atividade física, a gente quer aumentar, então, a prevalência da atividade física no lazer em 30% dessa população. Então, é importante lembrar, né, que como profissionais de saúde, qualquer profissional
de saúde, ele deve promover ações de práticas corporais e atividade física na atenção primária, não só o profissional de educação física, tá? Então, há uma interprofissionalidade que está relacionada e que pode estar desenvolvendo essas ações. E por que que eu falo isso, né? Então, a gente tem que entender primeiramente qual que é a diferença entre atividade física e exercício físico, tá? Então, a atividade física, ela é definida como comportamento que envolve os movimentos voluntários do corpo com gasto de energia acima do nível de repouso, promovendo interações sociais e com o ambiente. Já o exercício físico, ele é um tipo de atividade física planejada, estruturada e repetitiva que tem como objetivo de melhorar ou manter as capacidades físicas e o peso adequado. Então, o exercício físico, sim, aí ele entra como uma competência do profissional de educação física, mas a atividade física não, ela pode ser, né, uma competência de todo profissional de saúde. Então, é importante lembrar que todo exercício físico, ele é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. Então, quando a gente vai pensar numa atividade planejada, estruturada e repetitiva, a gente sim vai olhar que é um compromisso do profissional de educação física, tá bom? Então, a promoção da atividade física é um papel de todos os profissionais de saúde e da comunidade. Então, né, alguns investimentos que são relacionados à prática da atividade física, eles estão relacionados a programas de saúde na escola, ao transporte ativo, a um desenho urbano mais ativo, a maior qualificação de profissionais de saúde, a realização de campanhas de educação em saúde, o esporte e lazer para todos, a melhora do ambiente de trabalho e de programas comunitários voltados, então, para a prática da atividade física. Então, aqui eu trago algumas ações que podem ser realizadas por todos os profissionais de saúde, tá? Então, alongamentos, educação em saúde, as práticas integrativas e complementares em saúde, como Lian Kung, Qigong, a dança circular, biodança, yoga, bioenergética, as lutas, capoeira, as rodas de conversa ou oficina, as práticas corporais e culturais que envolvem gestualidade, movimento, caminhadas e trilhas, danças, acolhimento, jogos e brincadeiras, aconselhamentos e orientações, grupos de autocuidado, ciclos de vida, condições de saúde, os esportes, articulação intersetorial, avaliação de procedimentos, as ações do PSE, né, então o Programa Saúde na Escola, com as práticas corporais, e na sala de espera, né, então a gente pode fazer algumas atividades, pode fazer um acolhimento, pode fazer uma orientação, algum alongamento que tenha relação com o tema das práticas corporais em atividade física, tá? Então, aqui eu trago algumas ações que vocês também, enquanto profissionais de saúde que não sejam profissionais de educação física, podem estar realizando, tá ok? Bom, então pensando, né, na promoção da atividade física, né, então a gente verifica que desde 2004 a Organização Mundial da Saúde, ela colocou como uma estratégia global de alimentação saudável e atividade física e saúde. Passando já para 2011, teve a criação do programa Academia da Saúde, né? Então é o tema que eu vou tratar um pouco mais aprofundadamente hoje. E em 2021 tivemos o lançamento do Guia de Atividade Física para a População Brasileira. E em 2022 tivemos um recurso para o incentivo de atividade física. Então, são esses os maiores temas que eu vou tratar aqui com vocês e que o Ministério da Saúde tem desenvolvido enquanto promoção de práticas corporais e atividade física. Bom, então o programa Academia da Saúde, ele tem como objetivo contribuir para a promoção da saúde e a produção do cuidado e de modos de vida saudáveis da população a partir da implementação de polos com infraestrutura e profissionais qualificados. Então, esses polos, eles são espaços públicos que são construídos para o desenvolvimento das ações de promoção de saúde e que podem ser também espaços públicos reconhecidos pelo Ministério da Saúde no processo de similaridade, né? Ou seja, nós temos polos que são construídos justamente para ser um polo do programa Academia da Saúde, mas também nós temos polos que são similares, né? Considerados similares, ou seja, são espaços que já estão construídos e que, por serem similares ao programa Academia da Saúde, ele é reconhecido também como um possível polo, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês como funcionam esses polos. Então, os polos que são construídos, eles têm uma área coberta de apoio ou uma edificação de apoio, tem uma parte de área descoberta que tem os equipamentos e uma parte de área descoberta sem equipamentos. Então, esse espaço com uma utilização programada e que pode ser potencializada pela comunidade em parceria com os profissionais de saúde. Não deve ser murado ou ter qualquer barreira que possa inibir ou dificultar o acesso das pessoas ao espaço, né? Então, aqui nós temos um espaço que pode ser usado por qualquer profissional de saúde, não é só um espaço para realização de atividade física, é um espaço que pode ser realizado para outras ações também e outros temas.
Ou seja, né, como temas, nós temos as práticas corporais de atividade física, a produção do cuidado e de modos de vida saudáveis, a promoção da alimentação saudável, as práticas integrativas e complementares, as práticas artísticas e culturais, educação em saúde, planejamento e gestão de equipe e mobilização da comunidade, né? Então, mostrando que esse espaço ele pode ser usado para as mais diversas áreas e situações, tá bom? Atualmente, nós temos polos com obras concluídas, 3.379 polos, que estão credenciados ao Ministério da Saúde, são 1.517, e nós tivemos em 2024 um recurso de custeio disponível para esses polos que estão credenciados, um valor de 49 milhões. Então, os polos do Programa Academia da Saúde, eles contam com uma estrutura física própria, pensada para não sobrecarregar os espaços das unidades básicas de saúde e não concorrer também com equipamentos de lazer esportivos que fazem parte de outras políticas nacionais, né? Então, por exemplo, as academias ao ar livre, que nós verificamos muito, elas não são relacionadas ao Programa Academia da Saúde, tá? Ofertar serviços e iniciativas para além das práticas corporais e atividade física, compondo as várias dimensões do cuidado na atenção primária à saúde. E também a importância das atividades acontecerem em espaços próximos às comunidades para promover a adesão das pessoas. Então, dentre os eixos do Programa Academia da Saúde, né, trazendo novamente, nós temos as práticas artísticas culturais, a mobilização da comunidade, produção do cuidado e dos modos de vida saudáveis, planejamento e gestão, educação em saúde, práticas integrativas e complementares em saúde, a promoção da alimentação saudável e as práticas corporais de atividade física. É importante frisar, né, esses eixos, porque muitas pessoas, quando eles veem o nome Academia da Saúde, elas só relacionam a academia de ginástica, né? Então acabam achando que é só uma academia para fazer atividade física. E não, né? Esses espaços eles servem para muitas outras atividades. Bom, então aqui eu trago algumas imagens de como funcionam esses polos da Academia Saúde, né? Então eles ficam próximos às unidades de saúde, contam com espaços com aparelhos, sem aparelhos e um espaço também coberto. E também sempre com a logo, né, da Academia da Saúde. Então, aqui nós temos o totem, né, com os logos do Ministério, do SUS, tá? Então, ele é bem notificado, né, bem composto, né, visível quando é uma Academia da Saúde. Então, nós temos 3 tipos de polo, né? Então, temos da modalidade básica. Então, eles têm uma área total de 250 metros quadrados. Eles ficam próximos às unidades básicas de referência, de modo que os usuários profissionais também possam utilizar essas estruturas. Elas contam com área coberta de apoio, área descoberta e área de acesso, circulação e paisagismo. A modalidade intermediária, ela possui um espaço de vivência com estrutura de apoio, então já conta com um espaço coberto, né, com depósito, com sanitário masculino, sanitário feminino, e também os espaços e equipamentos espaço multiuso, e ele contém uma área total de 263,20 metros quadrados. Já a modalidade ampliada, ela conta com espaço de vivência com estrutura de apoio, já então com uma sala de orientação, depósito sanitário masculino e sanitário feminino, DML, né, que é um depósito, e copa. E espaço com equipamentos e espaço multiuso também. Tá? Então, a área ela já configura-se como 451,20 metros quadrados. Então, como que eu faço para construir uma academia da saúde, Daisy, né? Então, primeiro, as academias da saúde, elas são feitas por meio de recurso que é conseguido por meio de emenda parlamentar, tá? Então, o município ou o Distrito Federal, ele deve conseguir esse financiamento por meio de uma emenda parlamentar, o qual vai estar disponibilizando no Fundo Nacional de Saúde. Aí, então, o município ele vai ser beneficiado, ele vai acessar, então, o InvestiSUS e indicar dentro da funcional programática a ação de estruturação de academias da saúde. Após, né, ter feito esse espaço, ele vai, então, colocar essa proposta dentro do Sismob, né, onde é a construção dos polos. Então, após a indicação dessa emenda e do valor pelo município ou distrito, a proposta vai ser cadastrada e direcionada pelo sistema de monitoramento de obras. E ela vai passar por algumas etapas. Então, a habilitação, ou seja, né, o Ministério ele tem que aprovar que essa obra está de acordo e que pode ser realizada, né, então verificando se ela está próxima de uma unidade básica de saúde.
Vai passar então para ação preparatória, no qual então o município vai também ter que indicar alguns documentos, né? Então, quem são os responsáveis pela obra, se tem o documento do terreno, entre outros documentos. O início de execução, né? Então, quando o executor de obra ele já sinaliza de que a obra está em início de execução, execução e conclusão, quando ele está sendo passou de 30% de construção e também quando a entrada em funcionamento, quando ele foi concluído. Então, a gente tem que analisar todas essas etapas aqui no Ministério também, tá? Após um polo entrar em funcionamento, o município faz a solicitação do custeio para a manutenção do polo. A manutenção, né, esse custeio é no valor de R$ 3.000 e é um auxílio para que, então, o município consiga fazer a manutenção dos equipamentos e manter também o polo funcionando. Então, ele é feito por meio do Sistema de Implementação de Políticas de Saúde, pelo SAIPS. Bom, então, quando a gente pensa no valor para a construção da obra, esse valor ele varia conforme o tipo de polo, né, a modalidade básica, intermediária ou ampliada, e conforme a região, tá? Então, esse valor ele varia para a construção do polo. Esses valores eles podem ser encontrados na cartilha de emendas parlamentares de 2025, tá? Então, se você procurar no Google, vocês conseguem encontrar essa cartilha. Bom, e como que está o cenário nacional de obras do Programa Academia da Saúde? Então, nós temos cadastrados desde 2011 5.092 obras cadastradas no Sismob. Dessas, 6.779 já foram iniciadas ou concluídas. 1.191 foram canceladas ou estão em cancelamento, sendo que 833 obras estão aptas para a retomada de obras, conforme a portaria lançada em 15 de janeiro de 2024. Tá? Então, tem obras que, apesar de terem perdido tempo para iniciarem a obra ou concluírem a obra, elas então estão aptas, podendo então estar retomando essas obras. Olhando para o cenário catarinense, né, então nós temos 198 propostas de obras cadastradas no Sismob desde 2011, sendo 143 obras iniciadas e concluídas, 5 obras estão em aberto, ou seja, estão em construção, 31 obras foram canceladas ou estão em cancelamento, sendo que 20 dessas foram consideradas aptas para retomada de obras, porém somente 8 manifestaram interesse em repactuar, né, ou seja, em continuar a obra e finalizar a construção do polo. Olhando para o cenário nacional de polos custeados, né, ou seja, aqueles que recebem um incentivo já do Ministério, né, para a manutenção desses polos, então são polos que já estão em funcionamento. Então, nós temos 3.484 total de polos do Programa Academia de Saúde com CNES ativo, sendo que 1.967 polos eles estão em funcionamento com recursos locais, ou seja, não são custeados pelo Ministério, e 1.517 são custeados pelo Ministério. Olhando para o cenário catarinense, então nós temos 90 polos do Programa Academia da Saúde com CNES ativo, sendo 49 credenciados pelo Ministério da Saúde, 10 estão com proposta em análise pelo Ministério da Saúde, ou seja, pelo SAIPS, né, o Sistema de Análise de Apoio. Então, essas propostas elas estão provavelmente com alguma diligência, então estamos esperando para que possa ser analisado até então. Quando estiverem essas propostas sanadas as pendências, então vão ter aprovação e aí deverão aguardar a homologação do custeio. Então, nós temos atualmente 9 polos aguardando a homologação de custeio, tá? E para isso, ele precisa esperar, então, a portaria de credenciamento e homologação para começar a receber esse incentivo. Bom, passando então agora para o incentivo da atividade física na atenção primária à saúde, né, então, que foi instituído em 2022. O incentivo da atividade física ela vem com o objetivo de implementar ações de atividade física na atenção primária à saúde por meio dentre a contratação de profissionais de educação física na saúde, para atenção primária à saúde, aquisição de materiais de consumo, qualificação de ambientes relacionados à atividade física e também para melhorar o cuidado das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis mediante a exerção da atividade física na rotina desses indivíduos. Dentre os tipos de estabelecimentos que podem ser credenciados ao incentivo da atividade física estão os centros de saúde ou unidades básicas de saúde, os postos de saúde e as unidades móveis fluviais.
O pagamento desses polos ele é efetuado conforme 3 modalidades. Então, né, olhando o tipo de estabelecimento e a modalidade. Sem profissional de educação física, com um profissional de educação física até 20 horas e com um profissional de educação física 40 horas. Então, esses valores eles variam de 500 a R$ 2.000, conforme o tipo e a modalidade. Olhando para o cenário, então, brasileiro, né, nós temos atualmente, nesse mês de abril de 2025, 2.129 municípios credenciados, com 8.347 estabelecimentos de saúde e atenção primária credenciados, sendo 7.651 centros de saúde ou unidades básicas de saúde, 676 postos de saúde e 20 unidades móveis fluviais. Como que é feito o repasse, o incentivo, né? Então, esse repasse ele é feito mensalmente, conforme a produção, né? Então, tem algumas regras estabelecidas. Então, todos os estabelecimentos, eles têm que preencher as fichas de tarde coletiva e enviar mensalmente essa produção. Caso ele não preencha, né, não consiga atingir a meta de fichas, ele vai ser, então, suspenso do custeio. E caso ele atenda 12 competências consecutivas sem recebimento do custeio, o estabelecimento então é descredenciado, tá? Então é importante que todos os estabelecimentos eles verifiquem se não estão atingindo as 12 competências consecutivas sem o recebimento. Lembrando que não há pagamento retroativo e caso haja suspensão no recurso, né, durante aquele mês, ela só vai ser mantida até a adequação das regularidades, ou seja, algumas irregularidades que a gente tem. Então, se há troca do tipo de estabelecimento credenciado, ele era um posto de saúde e virou uma unidade básica de saúde. Infelizmente, não é possível reverter, né, a gente conseguir manter o custeio desse estabelecimento, porque, no caso, o polo teria que voltar para o caso que ele foi credenciado, no caso, um posto de saúde. Outra coisa que a gente tem também, e que é muito comum, é o não alcance da meta, né, de fichas registradas mensalmente. Bom, então a meta mensal ela é contada, né, mensalmente. Os postos de saúde eles precisam atingir 10 fichas mensais. As unidades básicas de saúde 30 fichas mensais e as unidades móveis fluviais 5 fichas, tá? Essas informações que estão aqui no slide, elas foram relacionadas principalmente aos 6 primeiros meses de credenciamento. Atualmente, nenhum estabelecimento ele está nesses primeiros meses de credenciamento, visto que a gente só teve portaria de credenciamento em 2022 e 2023. Então, antes dos 6 primeiros meses, eles não precisam registrar e alcançar essa meta. Então, ele atingindo pelo menos uma ficha por mês nos 6 primeiros meses, ele já recebia, tá? Então, olhando para o cenário catarinense, estabelecimentos de atenção primária credenciados à entidade física, nós temos 172 estabelecimentos credenciados atualmente, sendo 150 unidades básicas de saúde e 22 postos de saúde. Quando a gente olha para o repasse, aqui está Tocantins, mas é Santa Catarina, tá? Quando a gente olha para o repasse que vocês receberam nesse mês de abril, temos 172 estabelecimentos credenciados, porém só foram pagos 19 estabelecimentos. Ou seja, teve um valor repassado de 25 mil, sendo que poderia estar recebendo R$ 206.500. Tá? Então, ou seja, esses estabelecimentos ou não atingiram a meta de produção de fichas de estágio coletiva, ou então tiveram a mudança no tipo de estabelecimento. Tá? Então, é importante vocês verificarem no estabelecimento de vocês se eles estão credenciados ao incentivo da atividade física, para estar, então, fazendo o registro mensal dessas fichas e poder estar recebendo o valor que vocês poderiam estar recebendo, tá? Lembrando do valor de 500 a R$ 2.000. Então, nós temos credenciados atualmente 88 unidades básicas de saúde, sem profissional de educação física, 33 com profissional de educação física até 20 horas e 29 com profissional de educação física até 40 horas. E 22 postos de saúde sem o profissional de educação física. Bom, outro material organizado aqui pelo Ministério da Saúde foi o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, lançado em 2021. Então, o guia ele traz recomendações de atividade física para diferentes faixas etárias e ciclos de vida. Então, atividade física para crianças de até 5 anos, atividade física para crianças e jovens de 6 a 17 anos, atividade física para adultos, para idosos e atividade física para gestantes e mulheres no pós-parto.
Teve também atividade física para pessoas com deficiência também, tá? Então, esse guia, ele traz as recomendações quantos minutos de atividade física você tem que realizar por dia, o que você fazer para diminuir o comportamento sedentário, né, entre outras alterações, né, como atividades que você pode estar realizando. Então, pensando nas ações, né, nas atividades de tarefas domésticas, deslocamento, tempo livre, trabalho ou estudo, tá? Então, esse guia está disponível online, vocês podem estar baixando, temos também os cards, né, que são aqueles que eu apresentei anteriormente, então esses são os cards que também estão disponíveis online. Tivemos também documentos suplementares, né, voltados para gestores e profissionais de saúde e pesquisadores, né, então são materiais suplementares ao guia da atividade física, pensando então em gestores e pesquisadores e profissionais de saúde. Aproveitando também, trago um curso, né, que a gente tem disponível atualmente para qualificação profissional, então ele está disponível no UNASUS, que é para promoção da atividade física na atenção primária à saúde e sua inserção nos instrumentos de planejamento e gestão do SUS. Então tem uma carga horária de 60 horas, esse curso ele é autoinstrucional, né, então, ou seja, a própria pessoa fica responsável por realizar as atividades e também a leitura do conteúdo, e após o término do curso, então disponibilizado um certificado também, tá bom? Então, eu dei uma corridinha aqui no tempo, mas, né, pensando nas outras atividades que vão ocorrer. E então eu agradeço a todos pela atenção e fico à disposição ao final da apresentação do Gabriel. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Essa é a web de promoção da atividade física na atenção primária à saúde. Meu nome é Gabriel Poletti, eu sou médico de família e comunidade. Falo aqui da Diretoria de Atenção Primária, da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina. Estou aqui na gerência, né, de atenção, promoção e prevenção da saúde, na área técnica de atenção e promoção da saúde. Também sou responsável técnico pelas práticas integrativas e complementares e pela atividade física. Tá? Então, fazer uma fala, né, sobre o Estado. Enfim, antes de tudo, agradecer a Deise aí pela participação, pela disponibilidade, nossa apoiadora ali do Núcleo de Promoção de Atividade Física do Ministério da Saúde. E nós aqui, como área técnica de atenção e promoção da saúde, a gente tem o objetivo de fortalecer, né, a atenção primária. E para a gente fortalecer, a gente está com algumas estratégias. Uma delas é o desenvolvimento, né, de práticas exitosas. Para que a gente quer estimular, né, esse desenvolvimento das práticas e também, enfim, entender, né, quais práticas estão sendo feitas e que têm êxito. Isso é super importante porque isso estimula, né, a divulgação para os outros profissionais, estimula a troca de experiências. A nossa ideia, né, é que isso possa ser disseminado e replicável de acordo com a adaptação de cada território e essa necessidade de adaptação, de reflexão a partir do território entre os profissionais. Isso fortalece a inovação, fortalece o aprendizado coletivo e isso torna a atenção primária qualificada. Então, nosso objetivo é a qualificação contínua dos serviços, com a identificação e a divulgação dessas experiências exitosas. E vamos dizer assim, quais áreas, né, a gente tem trabalhado? Principalmente a promoção da saúde, né? Então, dia 6 de abril foi o Dia Mundial ali da Atividade Física, é algo que está muito relacionado com a promoção da saúde, né? Que a promoção da saúde não é só um eixo, tem diversos eixos ali na política, que a Deise falou alguns. Um deles é a prática de atividade física.
mas também aborda sobre os determinantes sociais da saúde, né? Isso é muito importante. Não é, enfim, apenas, né, condições de saúde, fatores de risco, mas questão social, econômica, tudo isso que influencia nos determinantes sociais. Então, a gente gostaria, né, como diretoria de atenção primária, a gente ter esse conhecimento, né, quais práticas que têm sido feitas e que têm êxito no ramo ali da promoção da saúde, alimentação e nutrição, na atividade física e práticas corporais, como a Deise falou, na academia da saúde, né, quais são essas práticas que têm sido feitas no Estado, né, para fortalecer a academia da saúde, o incentivo de atividade física. A gente poderia estar recebendo, né, muito mais, então a gente quer estimular as práticas, né, o preenchimento das fichas para que não seja descredenciado o estabelecimento e perca o custeio. Muito importante também falar sobre as PICs, né, as práticas integrativas e complementares, que está totalmente relacionada com a promoção da saúde. A política nacional, né, não traz um financiamento específico, né, para as PICs na atenção primária, porém nós temos, né, o custeio da Academia da Saúde, nós temos o custeio do incentivo de atividade física, que é o IAF, que com preenchimento das atividades coletivas, práticas corporais, a gente sabe que nas práticas integrativas a gente tem algumas práticas corporais, né, yoga, as práticas da medicina tradicional chinesa. Então, apesar de não ter um financiamento direto, a gente tem um financiamento indireto, né, pelo incentivo de atividade física, que a gente consegue fortalecer essas práticas. A gente tem trabalhado na implementação das linhas de cuidado, né, da hipertensão arterial, do diabetes, sobrepeso e obesidade, recentemente da dor crônica e da atenção à pessoa idosa, tá? Também, os outros temas são atenção à saúde da pessoa idosa, saúde do homem, o programa Saúde na Escola e Bolsa Família, tá? Então, no material ali complementar, vai ter sobre, enfim, essa informação 152 de 2025, que a gente produziu com as recomendações para o relato das experiências exitosas, né? E como deve ser feito esses relatos, né? Algumas sugestões que a gente se baseou no documento das recomendações para o desenvolvimento de práticas exitosas da atividade física do Ministério da Saúde. E alguns tópicos é o título, o objetivo geral, enfim, como é que foi o desenvolvimento, né? A descrição detalhada das atividades, os resultados alcançados, os desafios, os fatores de sucesso, o potencial de replicabilidade, que é muito importante, né? E, então, caso, né, tenham práticas exitosas, é muito importante encaminhar para as regionais de saúde, né, para que também nos auxiliem nesse manejo, e encaminhar para a DAPS aqui, este e-mail, linhas de cuidado daps@saude.sc.gov.br. E um outro documento no material complementar que é muito importante é sobre a deliberação 452 de 2024. Por que essa deliberação é importante, né? Porque ela vem junto com a linha de cuidado de dor crônica. E ela é um cofinanciamento estadual para a implementação das equipes de atenção, promoção e prevenção da saúde, tá? E essa é uma equipe cadastrada, né, como cuidados domiciliares, porém esse não é o único foco, né? O foco é que faça uma abordagem territorializada, né, conhecendo o território, é uma equipe multiprofissional, né, para a gente fazer o desenvolvimento de um plano juntamente com todos os profissionais ali da PS, focando, né, na atenção, promoção e prevenção da saúde. E é muito importante
falar que este é um incentivo também às práticas integrativas, porque esse é um cofinanciamento estadual que a gente tem como incentivo às PICs, né? Então, o município que tiver essas equipes, que esses profissionais eles produzam, né, e registrem que tem feito as práticas integrativas e complementares, a gente vai ter esse financiamento, tá? Então, enfim, apesar da dificuldade ali da política nacional não ter esse custeio, reforçar que a gente tem um custeio indireto pelo IAF, Programa de Academia da Saúde, e, enfim, com a deliberação 452, a gente tem um financiamento estadual diretamente para o incentivo das PICs, das práticas integrativas e complementares. E como é que a gente quer fazer essa divulgação das práticas, né? Através de web seminários, através, né, da página da Secretaria Estadual de Saúde e também, enfim, com eventos presenciais nas macro-regiões, para que o profissional possa falar um pouco do que tem feito e divulgar isso para o Estado, para estimular outros profissionais. E queria falar um pouco, né, de uma prática que a gente recebeu, que chama-se Projeto Envelhecer Ativo, que é uma experiência ali no município de Jaguaruna, que é feito nos salões paroquiais da comunidade, que o foco, o objetivo é a promoção do envelhecimento saudável. E essas atividades incluem a caminhada, alongamentos, exercício de resistência e treino de equilíbrio. Ocorre 2 vezes na semana, com duração de 60 minutos, para promover a autonomia e socialização dos idosos. Tá? Um dos profissionais responsáveis, né, e que enviou aqui para nós é o educador físico Rafael Garcia, né? Então, parabenizar aí a prática e dizer que, enfim, isso foi apenas para mostrar que a gente tem recebido, né? Foi uma fala bem superficial, a nossa ideia não é divulgar, né, essas experiências exitosas tão superficialmente assim, tá bom? A ideia é que tenha mais tempo, né, para a gente falar com mais propriedade. Então, eu falei aqui só para divulgar que estamos recebendo, estamos com esse intuito, né, de fortalecer a promoção da saúde, as práticas de atividade física corporais, as práticas integrativas e complementares, que são questões que estão, né, na nossa linha de cuidado, em todas as linhas de cuidado. A nossa ideia também fortalecendo a implementação aí no Estado e deixar à disposição, né? Obrigado para todos que assistiram. Este é o e-mail para contato e, enfim, estamos à disposição aí para dúvidas. Uma boa tarde a todos. Vamos lá, pessoal. Então, agora é o momento que a gente combinou de tirar dúvidas. Agora a gente vai aproveitar os nossos palestrantes aqui, a gente ainda tem um tempinho. Vamos um pouquinho ali para o nosso chat. Ver o que o pessoal falou. A Priscila perguntou se o programa Academia de Saúde tem metas mensais de produção. Não, o Programa Academia de Saúde ele não tem meta mensal, ele tem uma meta trimestral, que é uma ficha de atividade coletiva ou ficha individual também de atividade que seja realizada dentro do polo. Então, está bem tranquilo aí para vocês manter a produção. Perfeito. A Manuela comentou que o município dela não está mais credenciado para IAF e perguntou se teria como credenciar novamente. Não, infelizmente não tem como credenciar atualmente, tá? Porque a gente, para credenciamento dos estabelecimentos, é necessário aguardar uma portaria de abertura para novos credenciamentos. Para esse primeiro semestre, a gente não tem previsão. Como teve a mudança de gestão, então a gente está aguardando as instruções para ver como que vai ser feito, tá? Mas a gente tem recurso, então a ideia é que
nesse ano ainda saiam alguns credenciamentos, sim. Tá? Seguindo aqui no nosso chat, a Priscila perguntou se no IAF um profissional de educação física de 40 horas pode ter a sua carga horária dividida em 2 locais que são aptos para receber o IAF. Para esse caso, ele precisa estar credenciado aos 2 estabelecimentos com 20 horas cada, tá? Aí só para... No caso, como ele vai estar credenciado só em um estabelecimento, aí não teria como só o estabelecimento que ele está credenciado queria receber com o valor de profissional de educação física. Então, ele precisa estar credenciado nesses 2 estabelecimentos, com carga de 20 horas cada. Perfeito. Seguindo aqui, o Guilherme Martins comentou que o polo da Academia da Saúde foi em dezembro no sistema SAIPS e até o momento não foi recebido o repasse. Que em média, ele quer saber quanto tempo demora para receber o recurso de custeio depois do credenciamento. No caso, no ano passado, a gente não teve recurso disponível para credenciamento de novos estabelecimentos do Programa Academia de Saúde, né? Porque o Programa Academia de Saúde ele não é considerado uma despesa ASPES, né? Então, não é considerado uma prioridade em despesa de saúde, tá? Para esse ano, há previsão, sim, de novos credenciamentos para esse primeiro semestre já. Então, provavelmente esteja ali também, né, considerando que vai haver alguns critérios de elegibilidade, né, considerando a vulnerabilidade também do estado, do município. Então, é para sair nesse primeiro semestre alguns credenciamentos, sim. Então, pode ser que esteja aí no bolo. Caso não, então a gente considera que talvez no próximo semestre ou no próximo ano hajam novos credenciamentos, mas está previsto para sair um nesse primeiro semestre já, tá? Vamos torcer. A Priscila perguntou, ela comentou que as experiências exitosas que o Gabriel mencionou aqui são as mesmas da Mostra Brasil Aqui Tem SUS, do Conascens, ou são projetos diferentes? Bom, vamos lá, Priscila. Bom, são projetos diferentes, tá? Enfim, não são, vamos dizer assim, o Aqui Tem SUS é mais ampliado, vamos dizer, a proposta, né? Nós estamos aqui falando como uma área técnica de promoção à saúde, então a gente fechou um pouquinho, né, como área técnica, com aqueles temas, né, de promoção à saúde, alimentação e nutrição, atividade física, práticas integrativas e complementares, né, prevenção às doenças crônicas, atenção à saúde do idoso, do homem, programa Saúde na Escola, Bolsa Família e as linhas de cuidado. É esse o tema que a área, enfim, tem trabalhado, né, são responsáveis técnicos e são projetos diferentes, né, que a gente pretende receber essas práticas e a gente, né, fazer o web seminário, divulgar para o Estado ali de outras formas para que isso estimule, né, os profissionais a replicar, enfim, mas são coisas diferentes, tá bom? Muito obrigada, Gabriel. Pessoal, mais alguma dúvida? O Gildo perguntou como que são formados os grupos nas academias de saúde. O próprio gestor, né, do estabelecimento de saúde, então ele vai estar organizando a equipe que vai ficar responsável pelo polo do Programa Academia de Saúde. Lembrando que esse polo sempre vai ter um profissional de educação física, né, credenciado ali, e aí esse profissional, de acordo com a carga horária dele, vai estar estabelecendo esses horários para essas atividades de práticas corporais de atividade física. No caso, outras práticas, então, pode ser os outros profissionais vinculados ao estabelecimento de saúde que podem estar organizando. Então, é importante perguntar, né,
polos de academia da saúde, quais são as atividades que eles têm, tá? Ainda no chat, o Marcos perguntou como que ele pode saber se o polo dele ainda está ativo ou credenciado. Bom, você pode até perguntar no próprio estabelecimento, pelo site do e-gestor, eles conseguem obter essa informação. Caso não, vocês também podem estar mandando um e-mail aqui para o Ministério da Saúde, né? Então, academiadasaude@saude.gov.br, e também a gente pode estar verificando para vocês. Porque como mensalmente a gente tem descredenciamentos, então a gente não consegue estar sabendo tão precisamente agora, assim, como é que está o polo, tá? Mais uma dúvida, o Marcelo perguntou-se, pelo olhar dos palestrantes, quais os desafios para que o eixo da política de promoção da saúde estejam na conduta clínica de cuidado de todos os profissionais da ESF? Bom, vou falar aqui enquanto assessora técnica aqui do Ministério, né? Então, um dos grandes desafios que a gente teve no ano passado e que a gente conseguiu superar foi a aproximação com os estados, né? Então, o Gabriel pode, né, até reforçar isso, que a gente se dividiu aqui enquanto equipe do núcleo para apoiar os estados. Então, eu estou apoiando o pessoal do Sul, né? São Paulo e Minas também. E temos os outros integrantes que estão divididos nos outros estados. Então, essa forma de apoio, ela vem justamente para melhorar essa comunicação que a gente tem com os estados, e também tivemos uma maior comunicação com os municípios por meio de webinários que a gente fez no ano passado, pensando no caso, na época, que era um descredenciamento dos estabelecimentos ao incentivo da atividade física, né? Então, essa comunicação ela tem sido feita mensalmente com as referências estaduais, e a gente já conseguiu superar esse primeiro desafio. Mas agora, quando a gente pensa em multiprofissionalidade, né, interdisciplinaridade, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande. E acho que isso que é o que a gente precisa agora ainda mais batalhar. Acredito que agora também, né, a mudança de gestão também foi um empecilho, né, porque acaba travando alguns processos que a gente já tem em andamento, então provavelmente agora nos próximos meses a gente consiga dar andamento nesses processos, mas a gente precisa pensar melhor em como incorporar as práticas corporais de atividade física, que ainda é o nosso lema aqui, né, da área, que ainda não é tão bem quisto como as outras áreas, né, no estabelecimento de saúde de forma geral, né. Mas acho que é isso. Gabriel, se quiser complementar, fica à vontade. Tá, bom, vamos lá. Bom, eu acho que uma das grandes dificuldades, né, podemos dizer, da promoção da saúde atualmente é se a gente pensar na educação e saúde, né, enfim, ao longo de todos esses anos, que foi muito focado no modelo biomédico, né, focado em doenças. Atualmente, né, com a promoção da saúde, a gente abordando os determinantes sociais da saúde, a gente fazendo um cuidado centrado na pessoa, um cuidado integral, um cuidado ampliado, né, é justamente por isso que tem ampliado a procura das PICs, das práticas integrativas e complementares, né, por uma questão de ampliar o cuidado, ampliar a autonomia. Então, acho que a gente focando na atenção na pessoa, o cuidado integral, com orientação, uma saúde participativa, como a Daisy disse, uma abordagem multiprofissional, não focada apenas na demanda individual, né, que a gente sabe que a demanda das unidades de saúde são grandes, mas também focar na questão coletiva. É por isso que tem alguns incentivos, né, o IAF, o Programa Academia na Saúde, né, então acho que trabalhar dessa forma, né, focando na questão coletiva, multiprofissional, e no cuidado ali focado na pessoa, né, nos determinantes sociais, que a gente vai conseguir caminhar, né, para um melhor cuidado em relação à promoção da saúde.
Perfeito, Gabriel. Muito obrigada, Deise, também. O Gildo perguntou se estão sendo levantados dados de produção de novidades através de avaliação clínica pré e pós-participação de acompanhamentos. Bom, sim, posso falar como Estado, né? A gente não faz esse enfim, monitoramento, enfim, de avaliação, né, clínica pré e pós, né? Acho que isso é algo que a gente que pode ser discutido mais territorializado, né? Por unidade, enfim, cada unidade fazer da sua forma, mas, enfim, como Estado a gente não faz esse monitoramento. O que a gente tem é a produção das atividades, né? Quantas atividades foram feitas, se foi atividade, enfim, individual, coletiva, isso a gente consegue ter esses dados. Agora, enfim, especificamente avaliação clínica pré e pós participação em atividades, isso a gente não tem aqui. Perfeito. Agora o Gildo quer saber do Ministério, se o Ministério tem essa preocupação até para comprovar a eficácia do programa. Bom, pensando, né, no incentivo da atividade física, né, no qual tem as metas de registro de fichas de atividades coletivas, então, realmente a gente tem esse monitoramento, que foi também, né, o nosso maior problema no ano passado, pensando que muitos estabelecimentos não estavam recebendo o incentivo por falta, né, de registro dessas fichas, então, por isso a gente fez essa aproximação com os estados, fizemos webinários mensais, justamente porque dentre os maiores problemas detectados foi que profissionais de saúde consideravam que as práticas corporais e a atividade física eram só responsabilidade do profissional de educação física. Então, até por isso eu trouxe na minha apresentação de que todo profissional de saúde, ele também é responsável por estar divulgando e promovendo as práticas corporais de atividade física. Outro problema também que a gente detectou foi que muitos nem sabiam que tinham um incentivo nos seus estabelecimentos, então também nem estavam registrando por esse motivo. Posso até trazer o caso aqui do DF, né, que o Distrito Federal não sabia que tinha estabelecimentos credenciados, muitas vezes por causa de troca de gestão, né, então a pessoa acaba não informando a gestão que está vindo, então a gente teve que fazer essa força-tarefa no ano passado. Então a gente verificou quantos estabelecimentos estavam recebendo esse incentivo, então a gente verificou que menos de 40% dos estabelecimentos credenciados ao incentivo do Brasil estavam recebendo esse incentivo. Então a gente teve que verificar o que poderia ser feito para não estar perdendo esse recurso, né? Porque a partir do momento que a gente não está gastando esse recurso que tem disponível, a tendência é que haja diminuição nesse recurso para os próximos anos. Então, a gente tem verificado quantas fichas de atividade coletivas têm sido lançadas mensalmente. A gente verificou que houve um aumento, né, nesses últimos anos, ainda mais depois da pandemia. Então, as ações têm sido realizadas. O repasse também tem aumentado um pouquinho, né, depois dessas forças-tarefas. Claro que a gente ainda precisava verificar em alguns territórios que a gente não conseguiu alcançar, como que a gente poderia estar auxiliando esses estabelecimentos e esses territórios, mas a gente tem olhado isso sim, né, então até para os próximos credenciamentos a gente tem esse olhar, porque uma das dificuldades que os estabelecimentos também registraram foi ao alcance da meta, das 30 fichas de atividade coletiva mensalmente. Então, a gente tem olhado para isso, mas, claro, se a gente baixar também essa meta de atividades, pode ser que também os municípios acabem não registrando tanto de ações que têm sido realizadas também. Ele perguntou se seria possível desvincular esse recurso das planilhas e deixar somente aos credenciamentos. Eu não entendi bem a pergunta.
Foi discutido sobre desburocratizar esse recurso, né? Então, no caso, ser repassado para os municípios, no caso. Mas se a gente fizer isso, né, a gente não conseguiria ter esse levantamento de ações que têm sido realizadas no Brasil, né? Então, como que a gente consegue garantir que está sendo promovido as práticas corporais de atividade física, que é o que a gente tem lutado para aumentar? Então, a gente não teria um monitoramento dessas ações que têm sido realizadas. Então, ainda é algo que vem sendo bem discutido aqui dentro. Como que a gente poderia estar pensando numa melhor forma de ter esse repasse para os estabelecimentos, mas também sem mexer nessa questão das fichas. Perfeito. O Guilherme perguntou se os profissionais da EMULT podem ser cadastrados para o recebimento do recurso do IAF. Pode sim, eles estão habilitados também. Perfeito, pessoal. Então, esses foram os nossos questionamentos aqui pelo chat. Quero agradecer aos nossos palestrantes por estarem aqui hoje, Deise por trazer um olhar mais geral e o Gabriel para uma visão mais aqui de Santa Catarina. Feliz em receber vocês, vê-los mais vezes aqui pelo nosso Telesaúde, em outras web palestras. A todos que estão presentes, a web de hoje está encerrada. Agradeço a presença de todos.